Ah, mas então não existe o livre-arbítrio? Existe, mas existe uma coisa que está acima do livre-arbítrio, que é a soberania de Deus. Então, por exemplo, antes do rei Davi ser escolhido como rei Davi, quando Saul negou a Deus, Deus já havia preparado Davi, já havia escolhido Davi, já sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, antes mesmo de Saul rejeitar a Deus e desobedecer a Deus. Por que isso? Porque Deus está sempre preparado. Independentemente do que acontecer, Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe tudo que os 8 bilhões de seres humanos pensam, falam, sentem. Ele sonda o coração, ele sonda o pensamento, ele sonda as ações, as intenções, as emoções. Ele é soberano, como eu já havia falado anteriormente. A soberania de Deus está acima do livre-arbítrio, está acima de tudo. Então, por exemplo, você quer algo com muita intensidade ou pouca intensidade, enfim. Mas existem coisas que você não entende, existem coisas que você não compreende, existem coisas que você não sabe, existem coisas que você não conhece, existem coisas que você não sabe, você sabe o que é, mas não sabe como fazer. Independentemente da ciência, dos estudos, do avanço da tecnologia, Deus já sabe de tudo. E Ele sabe de tudo no que se refere ao que nós já sabemos, no que nós vamos descobrir e no que nós nunca iremos descobrir. E só iremos descobrir se buscarmos a Ele, se Ele permitir que nós podemos vir a saber. Então, tudo emana de Deus. E Deus habita em nós. Antigamente Ele habitava num templo, Ele habitava num tabernáculo, num altar, num templo construído. Porque era assim, era a época da lei. Depois que veio a graça, Jesus ele já mudou um pouco isso. Não que Deus não habite nas igrejas, num templo, num local que te faça bem, numa comunidade que te faça bem. Não é isso. Mas Jesus ele serviu também como uma ponte para que a nossa reconciliação fosse boa e perfeita com Deus. Afinal, ele foi o sacrifício perfeito. E em Isaías é dito que Deus se agradou de esmagá-lo, né, de moí-lo por causa do pecado que toda a humanidade, que todos nós cometemos. Então Jesus ele foi de boca fechada como uma ovelha, literalmente para ser sacrificado. E como ele obedeceu tudo, no final ali, perto antes da sua crucificação, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele estava com medo, estava transpirando sangue, que é o último estágio de estresse que um ser humano pode passar, né? De medo, de angústia, de nervosismo. Mas aí no final ele complementa: porém, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus é dito na Bíblia que ele foi exemplo em tudo, tanto na misericórdia, tanto na severidade. Muita gente não sabe disso, mas Jesus, além de misericordioso, ele também era muito severo. Às vezes Pedro, houve um dado momento ali na Bíblia, isso consta na Bíblia, quem quiser pode procurar depois, que Pedro fala: Senhor, você não vai ser crucificado, eu não vou deixar, a gente não vai deixar, a gente vai dar um jeito, enfim. E Jesus fala assim para ele: aparta-te de mim, Satanás, chamando Pedro, que é um amigo dele, um apóstolo dele, de diabo. Por quê? Porque ali foi um pensamento contrário ao que Deus já tinha preparado para Jesus. E apesar de sair da boca de um amigo dele e de alguém que ele confiava, como Pedro, que era o líder dos apóstolos, ele repreendeu. Outras vezes, uma outra vez Jesus está passando na frente do templo e comerciantes estão vendendo coisas, fazendo comércio no templo de Deus, na frente do templo, ali na entrada do templo, no templo. Jesus fica irado, ele quebra tudo, ele pega ali ele solta ali a sua, não a sua raiva, né, mas a sua indignação, né, contra essas pessoas e obviamente ele fala que ali é um lugar santo, que ali é um lugar de adoração, que não é para gerar lucro, para fazer um comércio ali, enfim. E então Jesus, muitas vezes ele repreendia os apóstolos, muitas vezes com dureza. Mas por que Deus nos trata às vezes com muita dureza? O próprio livro de Jó, até o próprio livro de Salmos, ali a história de Davi é uma história muito dura, mas é uma história de superação. A história de Jó é uma história muito dura. A história de Elias enfrentou depressão.
Davi enfrentou complexo de inferioridade, depressão, ansiedade, medo. Jesus passou por isso. Davi foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, Jesus chorou. Então é assim, muitas vezes a gente lê as escrituras, né, como algo inatingível. Não, eu não consigo ser assim, eu nunca serei como alguém poderoso como Davi, alguém relevante e sábio como Salomão, eu nunca serei alguém forte como Sansão, eu nunca serei ali um grande pensador, não só na Bíblia, mas como outros grandes pensadores como Platão, Sêneca, Aristóteles, Sócrates. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que todas essas grandes figuras da humanidade, da história, do espiritualismo, né, esses profetas, esses reis, esses governantes, ou qualquer pessoa que você possa admirar na sua vida, não precisa ser uma pessoa espiritualizada, mas às vezes ela cumpre princípios que nem mesmo ela sabe que são princípios espirituais, e por isso ela gera ali uma admiração, ela tem prosperidade que é diferente de riqueza. Riqueza é uma coisa e prosperidade é outra. A riqueza, ela é uma das ramificações da prosperidade. A prosperidade engloba família, saúde, bem-estar, pensamento positivo, emoções positivas, enfim, eu posso falar mais disso mais tarde também. E voltando aqui pro raciocínio, tudo isso é muito importante e a gente utiliza ali esses personagens bíblicos, esses personagens históricos, esses personagens de influência tanto antiga quanto atual, mas tem que ser uma influência positiva, uma influência real. Por quê? Porque quando a gente vive uma história e a gente conta esta história, seja ela uma história difícil, que depois veio a superação, ou uma história mais branda, mais calma, ou uma história mais pesada, todo guerreiro, todo homem de fé, todo ser humano passa por dificuldades. Qualquer ser humano, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser espírita, pode ser muçulmano, pode ser o que for. Todo mundo passa por momentos de tristeza, por momentos de alegria, por momentos de dúvida, por momentos de certeza. E até porque se todos nós fôssemos perfeitos, todos seríamos deuses. E isso não existe. Deus é um só. Deus é um só em três em um.